Fala rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comprar um pouco mais de Bitcoin, vou mostrar aqui como estão as nossas pools depois aí de 3, 4 dias de queda e vou mostrar também alguns trades que eu abri no dia de ontem, né, que estão agora no positivo, porque eu tenho feito esse tipo de trade nesses pullbacks do Bitcoin. E a nossa compra vai ser utilizando aqui o portfólio inteligente. Então a última venda que eu fiz foi aqui nessa região que o Bitcoin estava entre 110 e 120 mil, onde a alocação ideal aqui para mim é 30% Bitcoin. Então foi lá nos 111 mil, eu fiz uma venda. Agora a gente está abaixo dos 110, então eu caio aqui uma faixa de preço e vou aumentar então minha proporção de Bitcoin. Ou seja, eu vendi aqui a 111, fiquei mais alocado em caixa e agora eu volto para 35% em Bitcoin, então fico mais alocado em Bitcoin e utilizo o dinheiro que eu fiz dessa venda aqui nos 111 mil dólares. Então automaticamente eu estou sempre vendendo na alta, comprando na baixa e vou continuar fazendo. Se ele perder aqui os 100 mil, vou aumentar a alocação em Bitcoin. Se ele perder os 90, até aqui os 50 mil. Mas antes de fazer aqui na prática, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do Bitcoin, né? Então a gente está aqui na região novamente dos 104 mil dólares. A gente voltou a testar aqui essa região, teve bastante negociação, né? Então aqui que vai do 101 até mais ou menos os 105,500. A gente vem de 1, 2, 3, 4 dias seguidos de queda, né? Depois de falhar aqui no rompimento dos 100 mil. 100 mil não, 111 mil. Então a gente entregou com bastante força, né? Tentamos uma recuperação e viemos de 4 dias de queda nesse momento. Estamos segurando aqui nessa região dos 104 mil. É uma região que eu já volto a fazer algumas comprazinhas, né? Porque se o mercado realmente estiver forte como ele aparenta estar, pode ser que ele segure aqui e continue o seu movimento de alta. Se ele perder aqui, por exemplo, amanhã no domingo e vier testar aqui essa outra região de bastante lateralização, né? Também se a gente puxar o gráfico para trás, a gente vê que ele conflui aqui com bastante coisa. Aqui antes de perder os 94, teve bastante negociação aqui. Então sim, pode ser que se a correção for maior, a gente venha aqui testar os 94 mil, mas não é o meu cenário base agora. Então por isso que nesse pullback, já estou aproveitando para fazer alguns trades, algumas compras, sempre com stop aqui baratinho, porque se ele perder aqui, por exemplo, os 102 mil, essa região, imagino eu, como eu já comentei, a gente venha testar aqui a região dos 94 até aqui os 96 mil dólares. Se a gente der uma olhada no mapa de liquidação aqui de 24 horas, a gente tem mais liquidez aqui nos 102 mil e um pouco nos 104 mil. Mas de 24 horas não diz muita coisa, né? Vamos passar para 48 horas. Eu lembro que sábado passado, quando eu passei aqui pelo mapa de liquidação, a maioria da liquidação estava embaixo, então o pessoal estava mais apostando em long, né, na subida. Agora a gente vê que a liquidação está vindo aqui para cima, né? Então aqui, ó, 106 mil, 107 mil, e o movimento comum aqui do Bitcoin é sempre buscar essa liquidez. Então semana passada ele buscou quem estava posicionado com long aqui na parte de baixo, então ele vem buscando essa liquidez, ó, vai limpando, e agora ele está pronto para limpar aqui o 106, 107. Vou botar no gráfico de 3 dias. Também maior liquidação aqui para cima, né, os 106 mil. Já uma liquidação se formando aqui em 109 mil. Isso aqui é o que? É o pessoal shortando, né? Se o Bitcoin voltar aqui, por exemplo, dos 106 mil, a gente tem 60 milhões de liquidações. Aqui mais 84 milhões. Aqui mais alguns milhões. Aqui é onde está o stop do pessoal que está apostando na baixa do Bitcoin. Colocando aqui em uma semana, o cenário aqui é o mesmo, né? Então muito short, muito stop aqui em cima, ó, 109 mil. E principalmente na máxima histórica, isso aqui é comum, 110 mil, 111 mil. Então se o Bitcoin renovar aqui essa máxima, toda essa galera vai ser liquidada e ele pode ficar livre para ou continuar subindo ou só fazer um movimento de liquidação e voltar a cair. Mas é muito comum o Bitcoin vir limpando toda essa liquidez aqui que ele deixa. Mais uma semana aqui de ETF, a gente teve quinta e sexta de saída, outflow, mas no geral bem mais verdinho do que vermelho, né? Isso significa que os ETFs eles estão acumulando, estão comprando mais do que vendendo. Deixa eu trocar aqui para dólar. Então a gente tem um total aqui de 600 milhões na sexta,
e menos 300 milhões também na quinta, dando quase 1 bi. Mas antes tinha tido um inflow aqui também de 700 milhões, mais 200 milhões aqui no dia 23. Então segue saudável também a acumulação dos ETFs. Aqui no ETF de Ethereum a gente teve bastante inflow também essa semana. A maioria dos dias verdinho, né? Então o pessoal tem acumulado via ETF Ethereum, seja as instituições ou o varejo nos Estados Unidos que tem acesso a esse tipo de investimento. A gente vê aqui, semana passada, inflow basicamente todos os dias, né? 70 milhões, 90 milhões, 80 milhões e 40 milhões. Então também vejo como um bom sinal para a gente ter apreciação do preço do Ethereum. Então vamos para o que interessa aqui. Nesse momento eu estou com 394 dólares em caixa. A gente consegue ver aqui, né? 95,7. E a última posição de Bitcoin antes dele se desvalorizar era aqui 168 dólares. Agora está 158 porque ele se desvalorizou. E agora a gente vai mudar essa proporção aqui. Como o Bitcoin está abaixo de 110 mil, eu quero ter mais de Bitcoin, então vou comprar Bitcoin com o meu caixa. Vou colocar aqui 35% de Bitcoin é o que eu quero. E vou mudar como que está a minha alocação aqui. Então eu tenho 158 dólares em Bitcoin, 158, e tenho aqui em caixa 395. 395. Quando eu coloco esses números aqui, ele calcula a minha nova alocação. Eu tenho que mudar para 193 dólares em Bitcoin e 359 aqui em caixa. Então, quanto que eu vou ter que comprar aqui de Bitcoin? 193 menos o que eu tenho aqui, que é 158. 193 menos 158 dá aqui 35 dólares de Bitcoin para deixar na proporção correta, que vai ser agora 35% Bitcoin, 65% USDC. Então, eu vou fazer essa compra ali. Eu vou tentar fazer o swap direto pela Eve. Vamos ver. USDC para Bitcoin, 35 dólares. Vamos ver se vai dar. Beleza, ó, troquei 35 USDC por Bitcoin. Então agora está com 193 em Bitcoin, 193 e 359 em caixa, 360 em caixa. Então dessa maneira, sem precisar colocar dinheiro novo, a gente está vendendo Bitcoin caro e comprando mais barato, fazendo sempre aqui o rebalanceamento inteligente, né? Sem ficar se preocupando muito se eu vou vender na hora certa ou se eu vou comprar na hora certa, se ele vai cair mais, se ele vai subir mais. Por quê? Porque a gente vai sempre balanceando de acordo com uma regra que a gente já fez, né? Então, olhando para as nossas pools, vamos ver Solana USDC. Então, Solana sofreu bastante nos últimos dias também. Estamos aqui próximo de 152 dólares. Nesse momento, valendo 155. Muita gente aqui fora do range, né? Com certeza absoluta. Eu vou colocar a liquidez final aqui, 384, 384. E taxa gerada, 15,27. 15,27. Então, ele está dando um APR negativo total. Por quê? Porque a nossa liquidez inicial ela é maior do que a nossa liquidez final. Isso aqui é o que muita gente me pergunta ainda nos comentários, né? Se existe a possibilidade de ter prejuízo. Claro que existe. Quando o seu token se desvaloriza, a sua liquidez ela cai junto. Mas é um prejuízo temporário. Por quê? Porque se ela voltar a subir, a liquidez aqui aumenta até ultrapassar a inicial e assim vai subindo, né? Até sair pelo range superior. E aqui em taxas, 15 dólares. Então está dando uma APR de 100%, considerando a geração de taxas e o investimento inicial. Isso dá aqui 8% ao mês. Essa pula está 2 semanas no range fazendo hoje. Vou repetir o que eu falei aqui no último vídeo, né? Às vezes a gente vê a galera com 3 mil dólares, 4 mil dólares, 40 mil dólares aqui nessa posição para mostrar que gerou 150, 1.500 dólares de yield. Mas e agora, quando o ativo cai? Essa galera tem uma estratégia? Você vai segurar? Estudo Solana? Você vai vender no prejuízo, né? Por quê? Porque agora, em tese, essa posição ela está no prejuízo, porque a liquidez caiu muito. Então, até uma pool assim simples de Solana, você tem que saber fazer ela e fazer com estratégia. A pool de Sui segue no mesmo, né? A Cetus falou que recuperou e vai pagar todo mundo, mas segue travado ainda, então vou deixar aqui, continuar acompanhando. Nossa pool de Ethereum, 2.200 até 2.900 de range. Ela está aqui com 14,20 de taxa, 14,20. Liquidez final agora está 314, 314. Então a gente tem aqui um APR de 80%, considerando somente as taxas, isso dá aqui 6,7% ao mês,
considerando essa geração de taxa aqui e o nosso investimento inicial, que é $314. A gente tem também a nossa pool de Ethereum com Wave, que chegou a sair do range, né? Alguns vídeos atrás, comentei que não ia fazer nada. Já estamos aqui no range bem mais próximo agora, né? 19% em Wave, 80% em Ethereum. Aqui comparado ao USD, dólar, a gente está com $7 a mais na liquidez e 11,90 em taxas. Então ele calcula aqui 100% de APR. Agora comparado ao Hold, a gente está com divergence loss de 10,50 negativo e 11,90 em taxas. Ou seja, a gente ultrapassou aqui o loss do Hold com as taxas. Então mesmo comparado ao Hold, essa pool está dando aqui um APR muito pequeno, obviamente, né? Porque ela calcula um lucro de 1,40 só, que é as taxas menos o IL. Mas como eu comento todos os vídeos, não quer dizer que eu estou perdendo $10 aqui nessa pool. É simplesmente comparação com uma pessoa que fez o mesmo investimento que eu fiz na pool, mas ela holdou, né? Holdou aqui 0.07 ETH e 1.09 AV. E a ideia aqui dessa pool é pegar a valorização, talvez, dos dois ativos, tanto do Ethereum e do token AVE, sem aqui sair do range. Mas antes de continuar, eu te convido a conhecer o nosso treinamento de DeFi do Zero Pro. Ele serve para você que nunca montou a sua pool, não sabe nem como retirar os tokens da corretora, e também para você que já montou algumas, mas quer evoluir nas estratégias, utilizando empréstimo, por exemplo, e outras ferramentas mais avançadas, como a Hyperliquid. Então eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui na Hyperliquid agora, né, a gente está com 400, 800, $1.300 em trade aqui aberto, todos com stop, obviamente, né? Eu cheguei a ser estopado ontem, montei alguns trades, fui estopado, mas sempre utilizando aqui um stop bem curtinho. E normalmente o que eu faço é isso: faço o trade, dou espaço para ele dar uma subida. Aqui, por exemplo, Ethereum já está em 2.500, aqui foi o meu preço de entrada, 2.507. E agora eu posso pegar esse stop e jogar aqui para o preço de entrada. Ou seja, se o Ethereum voltar aqui para 2.506, essa posição ela é estopada, mas eu não estou perdendo dinheiro nenhum, porque eu joguei o stop para o meu preço aqui de entrada. Então agora eu estou com esse trade de Ethereum aqui de $300, sem risco algum. Se ele voltar a cair, a gente é estopado, beleza, 0,0. Se ele for subindo, a gente pode ir subindo aqui esse nosso stop e pegando a alta do ativo, né? Então estou fazendo isso com todos esses ativos aqui. AVE, por exemplo, ó, entrei ontem aqui, 243, botei o stop bem curtinho, 240. Estamos surfando aqui sem ser liquidado, né? E se a gente for liquidado, a gente perderia aqui 1,39% da mão que eu arrisquei. Se eu arrisquei aqui $400, eu perderia no máximo 1,3% de $400. Então é 400 vezes 0,014. $5,6 estou arriscando para ter uma mão aqui de $400 do token AVE. E agora já posso também subir esse stop para ficar sem risco algum. Porém, vou deixar ele aqui porque realmente está bem curtinho, né? Se eu tivesse feito isso ontem, por exemplo, eu teria sido estopado aqui, sem prejuízo, mas eu estaria fora da posição agora. Então eu vou deixar aqui do jeito que está, em $240. Vamos ver se o token ele vai subir ou não, né? Se ele voltar aqui para os 270, por exemplo, a gente vai estar com um bom lucro nessa operação, né? Se ele voltar para os 270, a gente vai ter aqui 10% de lucro em cima da posição toda, que são $400. Então $40 no bolso, né? E aqui a gente vê que não é difícil ele voltar para os 270 não. Solana também, mesmo esquema, cheguei a ser estopado ontem também, na primeira operação, mas sempre com stop bem curtinho, né? Como vocês podem ver aqui. Aqui, por exemplo, entrei a 1,53, botei o stop aqui a 1,52, menos de 1% de risco. E agora o ativo já está subindo um pouquinho aqui, 1,4%. Então está aqui nesse momento 14% no lucro. E eu vou deixar as operações correrem hoje e amanhã. Se amanhã o mercado abrir com humor melhor, né? Essas posições vão ficar bem verdinhas aqui. Eu posso até fechar elas. Se o mercado cair de vez, eu vou ser estopado nessas operações, algumas no 0,0, outras com menos de 1% de stop. Então bem tranquilo aqui. E se você quiser participar do nosso grupo do WhatsApp para estar por dentro das melhores oportunidades e ter um local para discussão e conseguir tirar suas dúvidas, eu te convido a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui.